meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai finalizar essa parte aqui do Império Carolíngio. Vamos trabalhar principalmente com a questão do governo do Carlos Magno. Na última aula a gente parou quando falávamos a respeito da ascensão de Pepino Breve, o primeiro rei da dinastia carolíngia do Reino dos Francos, e a gente vai partir dele hoje. Então ele foi coroado pelo Papa a partir daquele acordo que a gente falou, em que o Papa reconheceu ele como monarca e não os verdadeiros reis merovingios. Então Pepino acabou dando um golpe e assumindo a condição de monarca, apoiado pelo Papa. Em troca, Pepino Breve iria defender a Igreja Católica e permanecer com o Reino dos Francos como um reino católico, como um reino convertido ao catolicismo. O filho do Pepino Breve, Carlos Magno, o sucedeu no governo, sucedeu o Pepino Breve e foi, nesse período que a gente está estudando, um dos mais importantes monarcas de toda a Europa. Ele consolidou o Império Carolíngio, ele não só consolidou, como ele também foi responsável por uma política expansionista de conquista de outras áreas, de outros territórios dentro da Europa daquele período. Ele pegou um reino pequeno, conforme vocês vão ver no mapinha aqui para frente. Olha, ele pegou, quando ele assumiu o governo, o reino era basicamente isso que vocês estão vendo achurrado de azul. Quando ele pegou, não. Quando iniciou o governo do Reino dos Francos, logo depois da queda do Império Romano, era isso. Quando ele assumiu o governo, eu não sei se eu tenho um mapinha aqui, tem esse mapa em algum lugar aqui. Isso, quando ele assumiu o governo, o Reino dos Francos era basicamente essa parte achurrada aqui de verde que vocês estão vendo, correto? Então já havia ocorrido um processo de expansão do reino. E durante o seu governo, o Reino dos Francos expandiu, chegando aqui até a fronteira onde hoje seria parte da Rússia, chegou à Península Itálica, dominou até mesmo o sul da região itálica aqui, chegando também à região próxima à Península Ibérica. Então, sob o governo do Carlos Magno, a gente tem aqui o domínio de praticamente toda a Europa Central por parte do Reino dos Francos, agora Império Carolíngio. Império Carolíngio por quê? Porque vai ser um governo que vai dominar um vasto território, muitas riquezas. Então ele constitui uma outra identidade, que não é a identidade de um reino. Ele tem origem no Reino dos Francos, mas agora ele se consolida como Império dos Carolíngios, império consolidado e expandido pela família carolíngia. O Carlos Magno assume e ele, logo ao assumir, ele faz uma aliança, ele fortalece a aliança que o pai, o Pepino Breve, havia feito com a Igreja Católica, e isso dá a ele muito mais poder. Reparem nessa imagem, ele traz aqui à mão direita uma espada, que representa essa conquista, que representa esse desejo de ir adiante, de conquistar terras, e ele traz na mão esquerda uma cruz, que simboliza aqui a formação do Sacro Império Romano Germânico e a consolidação do Carlos Magno como um defensor da Igreja Católica, um defensor do Bispo de Roma, do Papa, dentro da Europa. O que fica também evidente na sua coroa, na coroa que ele traz ao poder, a riqueza que está aqui esbanjado em ouro, pedras preciosas, mas há também a cruz que lembra essa associação com a Igreja Católica, que lembra a figura de Jesus Cristo crucificado durante o Império Romano. Então ele traz aqui todo esse simbolismo nessa sua representação. E não pensem vocês que essa é uma análise que a gente faz hoje, que não tem
não tem base. Esses indivíduos, quando iam encomendar os seus retratos, porque isso é compreendido como um retrato, embora seja uma pintura, quando eles encomendavam essas pinturas, esses retratos a esses artistas, eles tinham essas intenções por trás. Eles queriam que transparecesse essa autoridade, que transparecesse o caráter guerreiro, que transparecesse também a religiosidade e a relação que ele mantinha com a Igreja Católica. Quando ele passa a governar o Império dos Francos em 768, ele nasce em 768, e aos seus 32 anos de idade, no ano de 800, ele foi coroado imperador. E foi coroado no dia 25 de dezembro do ano de 800. Essa data ela é muito significativa e foi propositalmente pensada por Carlos Magno para poder fazer uma associação entre ele e a figura de Jesus Cristo, porque 25 de dezembro celebra-se o nascimento de Jesus Cristo, celebra-se a Boa Nova, o nascimento do Salvador. Então, quando ele propõe a sua coroação em 25 de dezembro do ano de 800, uma coroação que seria feita por nada mais nada menos que o bispo de Roma, ou Papa Leão III, ele ratifica essa associação entre o Estado e a Igreja, se tornando aqui um rei ungido por Deus, um rei reconhecido pelo Papa e um rei que deveria defender e divulgar o catolicismo em todo o seu império. Do ponto de vista político, isso é muito importante para Carlos Magno, porque faz com que os cristãos, os católicos, o reconhecessem como rei e reconhecessem a sua autoridade e se subordinassem a ela. E não só os cristãos que viviam dentro do Império Carolíngio, mas como os outros reinos que estavam também ao entorno, reconhecessem a importância de Carlos Magno como não só importância política de governante, de chefe desse estado, desse reino dos francos, mas reconhecesse também a importância religiosa dele, pelo que ele vinha fazendo, pela Igreja, pelo que ele se propunha a fazer nesse acordo com o Papa Leão III. Surge-se assim, então, o Sacro Império Romano Germânico. Então, o reino dos francos deixa de ser um simples reino germânico e passa a trazer, recordar todo esse imaginário do Império Romano. É como se o Império Carolíngio, é como se o próprio Carlos Magno agora se visse como o herdeiro do antigo Império Romano. Aqui a ideia de reconstrução daquele Estado romano, daquele Império Romano governado por uma única pessoa. E um Império Romano que tinha essa associação com a Igreja Católica, fruto lá atrás, como a gente já viu, da criação da Igreja por parte de Constantino e depois da afirmação dessa Igreja, desse Estado romano católico por parte de Teodósio com o Edito de Tessalônica. Então, forma-se com a coroação do Carlos Magno, forma-se o Sacro Império Romano Germânico no Ocidente. Aqui a gente tem uma representação feita aqui já no século XVIII, se eu não me engano, por um pintor francês, da coroação de Carlos Magno pelo Papa no dia 25 de dezembro do ano de 800. Quais que são as consequências dessa ação e desse ato para a Igreja Católica? Compreende-se que com a proteção do Carlos Magno, o bispo de Roma, o Papa, ele deixou de estar subordinado ao imperador bizantino. Olha o que a gente começa a perceber aqui. A gente começa a perceber um distanciamento já no ano de 800 depois de Cristo entre a Igreja do Ocidente, a Igreja Católica do Ocidente, que associa-se ao Sacro Império Romano Germânico, e a Igreja Católica Ortodoxa, ou Igreja Católica do Oriente, que continua tendo a sua representatividade em Bizâncio, subordinada a um imperador bizantino. Então é um distanciamento que ele começa a se aprofundar.
O racha entre as duas igrejas, a do Ocidente e a do Oriente, acontece aqui? Não, ele vai acontecer 100 anos mais tarde, quando ocorre o que nós chamamos de cisma do Oriente, quando ocorre a separação entre a Igreja Católica do Oriente, que passa a ser governada pelo patriarca que vivia em Bizâncio. A Igreja Católica do Oriente ficou conhecida como Igreja Católica Ortodoxa e conservou algumas características do cristianismo primitivo. A própria forma do casamento ela é diferente, a cerimônia ela é um pouco distinta, a forma de vestir dos aparatos, da vestimenta dos religiosos ela é distinta, a conservação das missas feitas em latim, o padre ele reza a missa de costas para os fiéis e de frente para o altar, então há a conservação de alguns valores religiosos que estão relacionados muito ao catolicismo primitivo. O que seria o catolicismo primitivo? As práticas católicas existentes ainda nos primeiros anos, as práticas cristãs existentes nos primeiros anos de existência do cristianismo, logo depois da morte da figura de Jesus Cristo. Com a separação com o cisma do Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica do Ocidente, ela passa a ser dominada de Igreja Católica Apostólica Romana. A princípio, o Papa, o Bispo de Roma, ele vai ter moradia na França. Só com o passar do tempo, só com o avanço na França não, né? Porque na França ainda não existia, mas no território que depois ficou conhecido como território da França. Só com o passar do tempo, com a Idade Moderna, é que vai surgir a ideia da existência dessa autoridade papal em Roma. E aí, só com o Tratado de Latrão, em 1930 é que é criado o Estado do Vaticano, em que o Papa passa a ser autoridade política e religiosa do Estado do Vaticano. Mas a constituição de uma igreja com características próprias, características muito ligadas ao Estado, às ideias de Estado que foram surgindo na Europa moderna, na Europa medieval e moderna, que foram delineando aí as características da Igreja Católica Apostólica Romana, que marca, que é aquilo que nós conhecemos como Igreja Católica do Ocidente. Então, a proteção do Carlos Magno ao Bispo de Roma acabou aprofundando essas diferenças, o que lá na frente, 100 anos mais tarde, resultou na ruptura entre as duas igrejas, no famoso cisma do Oriente. O imperador, além disso, além dessas consequências de distanciamento, de proteção por parte do Carlos Magno, do Bispo de Roma, a gente tem um compromisso assumido pelo Carlos Magno de defender e difundir, ou seja, espalhar a doutrina católica, a doutrina cristã, dentro do seu império e em todos os lugares em que ele conseguisse dominar. E foi muito importante porque o Império Carolíngio, nessa época, comandava cerca de 180 catedrais e 700 monastérios. Então, para a Igreja Católica, essa associação com o Estado ela foi fundamental para garantir o seu domínio na região ocidental. E o Carlos Magno acabou incorporando um discurso a princípio, de simplicidade e humildade que aproximavam ele da figura de Jesus Cristo. Isso acaba estando evidente em algumas estruturas palacianas do Império Carolíngio, como é o caso do trono de Carlos Magno, que hoje está em exposição na Catedral de Aquisgrano, na Alemanha. Que queria esse trono muito simples, sem grande ornamento, que queria com o objetivo de transmitir essa ideia de simplicidade, de humildade, aqui estaria associada ao cristianismo. O Carlos Magno, ele, do ponto de vista familiar, ele foi casado com 3 vezes. Ele casou-se com 3 mulheres, só que os 2 primeiros casamentos foram 2 primeiros casamentos arranjados, foram 2 primeiros casamentos que foram acordos políticos, dos quais ele não se orgulhava tanto. Ele
na verdade, tinha um amor, era apaixonado pela rainha Edelgard, pela Edelgard, com quem ele se casou pela terceira vez. E, portanto, era para ele o principal dos seus casamentos. Logicamente que as outras foram morrendo, ele foi ficando viúvo das outras mulheres e acabou se casando com essa que ele se dizia apaixonado por ela, que era Edelgard. A fotinho dela tá aí exposta para vocês. Com as outras mulheres ele teve filhos também, e com a Edelgard ele teve 9 filhos. Carlos o Jovem, Adelaide, Pipino da Itália, Rutrude, Luís, Lotário. Lotário era irmão gêmeo de Luís, Berta, Gisela e Edelgarda, que foi a filha caçula. De todos os filhos conhecidos que o Carlos Magno teve, todos os filhos homens dele morreram, exceto Luís. Lotário, irmão gêmeo de Luís, morreu ainda muito jovem, ainda na primeira infância. Pepino da Itália morreu também, se não me engano, na juventude. E Carlos o Jovem, afinal, tinha sobrado 2, que era Carlos o Jovem e Luís, o Piedoso. Carlos o Jovem tinha sido preparado para assumir a condição de monarca, assumir a herança do pai. E Luís, o Piedoso, estava sendo preparado para ser bispo, para ser padre, quem sabe um dia se tornar o principal bispo, se tornar papa. Então você tinha um sendo preparado para a administração do Estado e outro sendo preparado para se tornar padre. A gente tem que entender que, por uma questão de divisão igualitária de riquezas, esse império do Carlos Magno ele seria, de certa forma, dividido entre os dois. Mas um deles seria responsável por uma administração, por dar continuidade ao legado do pai, que era Carlos o Jovem. O que não aconteceu, porque anos antes do pai morrer, anos antes do Carlos Magno morrer, o Carlos também morreu. Então sobrou no final um único filho homem do Carlos Magno, que era Luís o Piedoso, que foi preparado desde a primeira infância para ser padre e não para ser rei. Isso trouxe consequências desastrosas para dentro do Império Romano, do Império Carolíngio, como a gente vai ver mais adiante. Eu quero que vocês guardem essa informação. Durante o governo do Carlos Magno, houve muitas conquistas. Ele conquistou muitas terras. E não só conquistas de terras, mas houve conquistas também importantes do ponto de vista comercial e financeiro. Muitas rotas comerciais que foram interrompidas, que foram abandonadas com a queda do Império Romano, foram revitalizadas pelo Carlos Magno. Então repare aqui que eu já estou falando para vocês da importância do comércio, correto? A gente tende a ler nos livros que na Europa medieval não havia comércio. Essa é uma informação errada. Na sociedade medieval existia comércio. É o que nós chamamos de sociedade com comércio. O comércio está presente, mas ele não é a atividade principal. Existem rotas comerciais, existem feiras, existe troca de produtos, existe circulação monetária, mas a vida não se dá em torno do comércio. Mas isso não quer dizer que o comércio não estivesse lá presente. Ele está desde a Alta Idade Média. Aqui a gente já está falando de Alta Idade Média. E uma das políticas do Carlos Magno é a revitalização dessas rotas comerciais. Para quê? Para que se tivesse acesso a mercadorias vindas do Oriente, a mercadorias vindas da África, a especiarias, ao sal, a produtos de luxo, madeira, peles, armas, especiarias, sal, seda, porcelana, que chegavam à Europa, principalmente através dos mercadores árabes, que estabeleciam esse contato. Então, havia rotas comerciais, havia feiras, havia circulação de produtos, e houve um incentivo durante o Império Carolíngio para a manutenção e crescimento dessas rotas comerciais. Mas a sociedade medieval ela não gira em torno do mercado. Ela não é uma sociedade de mercado, ou seja, sociedade de mercado é onde todas as relações elas giram
girão em torno do mercado. Todo mundo procura o mercado para vender os seus produtos, para comprar produtos, para vender a sua força de trabalho. Isso marca a sociedade capitalista que surge com o século XVIII. Até o século XVIII, o mercado está presente, mas a sociedade não gira em torno dele. Então, Karl Polanyi, que é um importante pesquisador da área da economia, da área da história econômica, ele vai dizer que as sociedades medievais, sociedades modernas, são sociedades com mercado. Existe o mercado, mas a vida não gira em torno desse mercado. A vida, ela se faz, o mercado está ali presente, as feiras, as trocas, mas a sociedade ela funciona sem o mercado, se for preciso. Mas ele está presente, ele é uma atividade importante. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem esse mapinha que eu já mostrei para vocês, aqui o que era já consolidado e o que foi dominado recentemente pelos carolíngios. A expansão desse território, das riquezas do Império Carolíngio, acabou gerando um problema para o Carlos Magno. Qual que era o problema? Ele sabia que o Império Romano ele ruiu justamente pela extensão, pela dificuldade de domínio, pela dificuldade de controle. Repara que esse mapinha, ele tem vários pontos nele aqui, olha, achurrados, tá vendo? Linhas. Aqui, todas essas posições que estão em roxinho aqui, e essas áreas que estão marcadas aqui dessa forma, aqui com esses tracejados, isso aqui é a área de resistência, é a área que não havia sido consolidada ainda, é o que se chamava de marcas. As marcas, áreas importantes onde há resistência e é preciso afirmar o poder do Império Carolíngio. Então, o crescimento desse império poderia gerar também um enfraquecimento, porque gera dificuldade de controle, o aumento de gastos, gera também revoltas internas que poderiam fazer com que esse império ele se dissolvesse, ele conhecesse o seu fim da mesma forma que o Império Romano. Então, como que o Carlos Magno resolveu esse problema? Como que ele trabalhou com essa questão da extensão do território e da necessidade de controle de todo esse território? Ele implementou um sistema que nós chamamos de um sistema de contrato de fidelidade. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui agora, porque aqui é a base para a gente entender todas as relações sociais existentes dentro da Idade Média. Se vocês não entenderem agora o conteúdo, vai ficar muito difícil de entender a Idade Média como um todo. Portanto, eu queria muito, sinceramente, que vocês pegassem um papelzinho, uma caneta, para poder tentar montar um esqueminha junto comigo aqui, de acordo com a minha fala. Para poder começar o nosso esqueminha, eu quero que vocês escrevam lá em cima, rei, e circula ele. Rei e circula. Esse rei, esse Carlos Magno, a figura do Carlos Magno, ele vai, então, fazer o que nós chamamos de contrato de fidelidade. O que é isso? Ele chama alguns nobres, alguns generais, de dentro do Império Carolíngio, e fala com eles, olha, estou precisando da ajuda de vocês e precisamos aqui estabelecer uma relação de fidelidade, igual àquela antiga que nós tínhamos lá na nossa origem, o comitatus, ao juramento de fidelidade de uma pessoa em outra. Então esse rei, ele chama nobres, e aí eu quero que vocês lá embaixo escrevam conde, marquês e duque. Escrevam essas 3 palavrinhas e circulem essas 3 palavrinhas também. Então ele chama esses nobres e fala com eles, olha, eu preciso do auxílio de vocês. Eu vou dar a vocês um benefício. O que é um benefício? Um benefício pode ser qualquer coisa. Um benefício pode ser terra, pode ser uma espada, pode ser um cavalo. O benefício é algo que você ganha, recebe em troca da fidelidade que você vai dever a esse homem. O que o Carlos Magno faz? Ele subdivide o seu território em várias zonas. Zonas importantes do ponto de vista financeiro,
zonas que não têm grande importância nem para domínio, nem do ponto de vista financeiro, e zonas de fronteiras, onde é importante demarcar a presença do território. Aquelas regiões do império chaves para que ele considere, para que ele chame, para que ele arrecade impostos, ele chama de condados. Aquelas regiões que, sabe aquela coisa que nem fede nem cheira, não é nem importante, nem também não pode deixar de ser importante. Ele chama de ducado. E aquelas regiões que são zonas de fronteira ou que são zonas onde há resistência, que eu mostrei para vocês no mapinha que estava de roxo e tracejado, ele chama de marcas. E ele subdivide, então, esse território em vários pequenos lotezinhos. É como se ele loteasse cada uma dessas regiões. E pega esse território e entrega para um desses nobres. Então ele pega um pedaço do território aqui, e entrega desse território dos condados, entrega uma pessoa, que é o conde. E dá a ele o título de líder dessa região, de conde, o chefe de um condado. Então, ele recebe essa terra, ele recebe esse benefício, que é a terra. Olha aqui, ele recebe o benefício, que é a terra, e em troca, ele deve ao rei fidelidade. Então, agora vocês vão fazer duas setinhas. Uma do rei para o conde, em que vocês vão escrever terra. E outra do conde para o rei, em que vocês vão escrever fidelidade. E o mesmo ele vai fazer com o marquês e com o duque. Surgem, assim, os primeiros títulos de nobreza. O título de duque, de conde e de marquês. Qual que é a função do conde? A função do conde é arrecadar impostos, exercer a justiça, controlar os contingentes militares dentro dessas regiões mais importantes. Mas a principal função deles é administrar os impostos, é coletar impostos e administrar a justiça. E o rei chama eles, faz eles a se ajoelharem diante dele e jurar fidelidade. Esse é o contrato de fidelidade. Em troca, ele dá uma trouxinha de terra para o indivíduo e esse indivíduo, então, recebe o título de conde e recebe aquele território. Os duques vão ter prestígio e vão ter a função de controlar a terra e não perder a terra que recebe. E os marqueses vão ter a função de defesa desse império, também recebendo uma trouxinha de terra. Dessa forma, o rei, com esses contratos de fidelidade, ele torna todos esses nobres donos de terras seus súditos, seus vassalos. E o rei se torna suzerano de todos eles. Tem origem aqui uma relação que marca toda a Idade Média. A relação do suzerano, daquele que doa, e a relação do suzerano com o vassalo, daquele que recebe. Relação de suzerania e vassalagem. Detalhe importante, a relação de suzerania e vassalagem é uma relação entre iguais, nobre com nobre. A gente nunca vai ter um camponês que é vassalo. Por quê? Só pode ser vassalo um igual do suzerano, um nobre tal qual o suzerano. A relação de suzerania e vassalagem ela estava baseada na fidelidade. Na fidelidade que esse vassalo deve a esse suzerano. Correto? Então, nesse sentido, o rei passa a estar ligado a todos os outros membros existentes dentro dessa sociedade. Por quê? Esses condes, marqueses, duques, também vão doar terras e vão receber juramentos de fidelidade de outras pessoas. Aí embaixo a gente vai ter a figura do barão.
Um conde, quando doa a terra para outro nobre, o nobre que recebe o título de barão, porque ele é subordinado ao conde. E em troca ele deve fidelidade ao conde. Só se o conde deve fidelidade ao rei, o barão, por dever fidelidade ao conde, deve também fidelidade ao rei. E lá na base de tudo está o cavaleiro. O cavaleiro que participa da guerra, que também recebe um benefício do barão. Pode ser terra, pode ser cavalo, pode ser espada. E em troca, ele deve fidelidade a esse barão. Então, em última instância, todo mundo passa a estar ligado ao rei, nessas relações de suzerania e vassalagem. E desse modo, então, o Carlos Magno evita o desfacelamento, evita perder o controle de todo o império, estabelecendo essa relação próxima com todos os nobres, com todos os comandantes dentro do seu território, a partir dessas distribuição de títulos de nobreza, distribuição de funções, distribuição de benefícios e estabelecimento das relações de suzerania e vassalagem. Acredito não. Eu vou parar por aqui, já é muita informação, estamos com 30 minutos de aula. Agradeço a atenção de vocês. Tem atividade para ser feita hoje. Como é um assunto um pouco complicado e muito importante, aqueles que têm dúvidas, eu estou lá na sala do Meet para a gente poder debater e discutir. E guardem essas informações porque a gente vai precisar delas em todas as aulas daqui para frente. Relação de suzerania e vassalagem, domínio do rei, título de conde, marquês, duque, barão e cavaleiro. Tá bom? Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.